Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez com o Daniel e a Silvia neste bate-papo. Aê. Ei, gente. E... Olha, eu vou falar, já vou chegar falando logo. Olha, por Chega, favor, vai. nem começou, mas já vai curtindo, já vai compartilhando, vocês não têm noção a maratona que foi para a gente conseguir gravar isso aqui hoje. Então, assim, dá aquele deu muito trabalho. Entendeu? Os bastidores aqui, se pudessem contar, assim, olha, daria tudo para não gravar hoje, mas a gente está conseguindo, graças a Deus. Depois a gente escreve nossas memórias depois. Exatamente. Mas, no bate-papo de hoje, a gente vai falar um tema muito importante, que a gente escuta muito as pessoas no mundo tratando, sabem da importância, mas a gente precisa, como sempre, a gente enxergar essas coisas com a perspectiva do Evangelho. Hoje vamos falar sobre produtividade centrada no Evangelho. Mas antes de a gente trazer aqui o nosso convidado super especial, eu queria deixar um recado aqui para vocês, muito importante. Amanhã, aliás, hoje, na verdade, dia 26, termina o bônus do curso Investindo com Propósito. Olha, se você, por exemplo, se você tem alguma questão de saúde, se você, por exemplo, está com alguma doença ou alguma queixa em relação à saúde, você normalmente procura um médico. Você vai atrás de um bom profissional. Esse profissional que estudou durante anos e anos vai te diagnosticar, ter um diagnóstico melhor, vai te receitar algum remédio importante. Eu mesmo recentemente tive um problema de garganta e fui no médico mais ou menos, ele não me atendeu direito, eu fui para um médico específico e resolveu muito rápido, graças a Deus. E quando a gente quer investir, não é diferente. É muito importante a gente procurar profissionais importantes, profissionais que se dedicam a parte de gestão de ativos, e o Investindo com Propósito fala sobre isso, sobre você investir via fundos de investimento, que nada mais são do que gestores profissionais cuidando do dinheiro de muita gente. Mas você, claro, precisa procurar um bom profissional, e o Investindo com Propósito é esse curso que vai te auxiliar a montar uma carteira de investimentos com os melhores profissionais do mercado, porque sim, existe muita coisa ruim, assim como existem chocolates ruins, restaurantes ruins, existem gestores ruins, mas o propósito do Investindo com Propósito é você aprender a selecionar os melhores fundos para que você tenha tempo para cuidar daquilo que é mais importante, né? E a gente está falando vai falar tanto sobre tempo hoje, que gerar tempo para você e ter alguém cuidando dos investimentos para você é muito importante. Porque imagina, para você investir direito, você tem que se dedicar bastante para estudar sobre ações, sobre a empresa, como ela ganha dinheiro, como ela perde dinheiro, enfim, vários indicadores. E o gestor vai fazer isso para você enquanto você cuida da sua família, enquanto você cuida da sua vida profissional, para se dedicar a ter de repente, até um aumento salarial aí, você focando em cursos, você ter mais tempo para o seu ministério. Então, o bônus do Investindo com Propósito, que é o curso Redimindo as Finanças, um curso de finanças pessoais aí, à luz da Bíblia, vai até hoje. Então, não perca, tá? O link está aqui na descrição do vídeo, então não perca essa oportunidade, que eu tenho certeza que vai ser diferencial na sua vida, vai abençoar a sua vida, a sua família, tá? Então, não perca essa oportunidade, beleza? E esse bônus, o bônus é imperdível, porque não dá para querer investir, aprender a escolher o melhor gestor se você ainda não sabe o mínimo, né? A gente sabe que tem gente que não sabe quanto ganha, que não sabe quanto gasta, que não sabe nem o que a Bíblia diz sobre vários assuntos em relação a isso, e a Bíblia diz muito. Então, começar pelo Redimindo as Finanças é bem bom, né? Então, você vai ter a oportunidade de ter os dois. Você vai organizar a sua casa e vai conseguir investir bem. Exatamente, assim, depois do dia 26, a partir do dia 27, você vai só conseguir adquiri-lo separadamente. Então, por um preço, isso é, o Investindo com Propósito está R$ 1.099, mas que você pode parcelar em 12 vezes, você vai receber os dois. Você vai receber os dois. E você vai ter acesso a 2 anos, lives exclusivas para os alunos durante 2 anos, a curadoria de fundos, a gente vai trocar muita ideia junto. Então, não perca essa oportunidade, tenho certeza que tá imperdível. Pechincha, beleza? Pechincha, então, né? Pechincha. Então, vamos lá para o nosso episódio de hoje. Vamos falar sobre produtividade centrada no Evangelho. Meu amor, faça as honras aí.
Aqui você já sabe que a gente apresenta o nosso convidado de uma forma inusitada, porque a apresentação das outras coisas, né, ele vai fazer sozinho, você consegue encontrar essas informações. Aqui a gente só traz furos, né? A gente traz informações que ninguém te conta, né? O que você tem que estar atento para saber. Então vamos lá. O nosso convidado de hoje, que já está aqui no palco, né, com a gente, na nossa sala, ele atende por Além Porto, mas ele é muito conhecido, eu soube recentemente, como Carlinhos Brown reformado. Só que assim, né? Ele usa o estilo, o penteado dele é mais minimalista, né? Para ser um Carlinhos Brown, ele usa um estilo mais minimalista. A outra coisa que eu vi recentemente, que talvez você não saiba, é que numa das maiores polarizações que a gente tem aqui nesse país, ele se posicionou mais no centrão, que é o quê? De que lado a gente começa a comer a coxinha, se é na ponta ou na base. Ele pareceu ali mais no centrão, não se posicionou muito sobre isso, vai poder se defender se precisar. E ele também luta por uma reforma, né? Ele é um militante da reforma, mas não é a reforma protestante. É uma reforma nas reuniões de presbitério. Ele luta por reuniões mais curtas, com lanches melhores. Então, existe esse movimento, tem outros grandes nomes no Brasil lutando por isso, que eu já vi por aí. Então, ele é um desses líderes desse grande movimento de reforma de reunião de presbitério. Tá certo, convidado? Corretíssimo, tá? Oremos por isso. Só para vocês entenderem bem, esse negócio do Carlinhos Brown foi uma brincadeira que o próprio Allen fez, tá, pessoal? Que assim, o pessoal, porque quem não sabe o histórico, assim, sabe que o Carlinhos Brown uma vez foi no Rock in Rio, aí o pessoal ficou lá, o Carlinhos Brown no Rock in Rio e tal, não sei o que, o pessoal ficou lá meio que jogando água, mas a gente não considera o Allen desse jeito. Ele que falou isso, mas, enfim, deixamos o convidado à vontade. A gente pediu autorização, o resto ele não sabia, mas esse ele sabia. Muito bem-vindo, Allen. Obrigado, gente. Para mim é uma alegria estar com vocês. Esse tema, vocês já sabem, né? É um tema que mexe muito comigo e estar num tema tão importante, com gente tão querida, é bênção de Deus, né? Amém. Pode falar para a gente mais um pouquinho de você, então, já que eu trouxe os fatos inusitados, então traga os fatos agora. Quem é o Allen Porto ao longo dessa história até chegar na Presbiteriana de Barretos, como família, enfim, tudo. Legal. Bom, eu sou de São Luís, Maranhão, então nasci lá e vivi a maior parte da minha vida lá. Filho de um pastor batista, então nasci num lar cristão e ao longo da minha caminhada, especialmente ali, pelo fim da adolescência, eu descobri a teologia reformada, me apaixonei por teologia, e aí comecei a trilhar esse caminho mais específico de começar a focalizar minha atenção, os meus estudos nisso, né? Eu lembro que no ensino médio, fim do ensino médio, terceiro ano, as conversas de amigos eram: o que você quer ser? E aí um dizia: eu quero ser médico, eu quero entrar no curso de engenharia, quero entrar no curso de direito, e eu não sabia nada, exceto uma coisa, né? Eu só sei que eu quero fazer teologia, e era a única certeza que eu tinha, né? Bom, eu fiz, né, teologia, também fiz direito, fiz comunicação, acabei não terminando comunicação, mas fiz também, e entrei nesse ramo, né, da teologia propriamente, porque era o que eu queria. Só não queria ser pastor, eu queria servir. Fiquei numa luta aí de vários anos, mas lá em 2010, finalmente eu fui ordenado ao ministério pastoral, e em 2011 eu me tornei um pastor presbiteriano, né? Então eu era batista, fiz uma transição. Algumas pessoas dizem que eu me tornei presbiteriano por causa da Ivonete, né? Ivonete é minha esposa, a gente casou em janeiro de 2011, e ela era presbiteriana e eu era batista, né? Bom, talvez tenha alguma influência aí, mas o fato é que o Senhor me encaminhou de fato nessa direção. Casamos em 2011, e aí tivemos o Matias, que hoje tem 7 anos, a Lúcia, que hoje tem 5 anos, e comecei pastoreando, e a gente plantou uma igreja lá em São Luís, de 2011 até 2017. Em 2018 vim para o interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, e em 2021, no meio da pandemia, eu vim para cá, para Barretos, e estou desde então aqui, né, como pastor da primeira igreja presbiteriana de Barretos. E aí, ao longo dessa caminhada,
eu tive muitas lutas com esse campo, né, de tarefas, produtividade, organização, esgotamento, foco, e um monte de coisa que a gente vai conversar aqui. Então, como eu experimentei uma dor tão profunda nisso, e passei a estudar, né, tanto esse tema, eu decidi compartilhar isso com outras pessoas que poderiam passar pelas mesmas lutas que eu. Então, comecei a escrever e produzir muito material na internet. Na verdade, eu produzo material na internet desde 2005, Pioneiro. mas Era tudo mato, né? Mato, era só blog. É, E aí depois, mais recentemente, aí o Instagram acabou se tornando a minha rede principal. legal. Que maravilha, hein? Precisam dar de braços dados contigo, né? Eu vou aprender muito. E é um tema como o nosso, né? Que a gente fala de finanças, que todo mundo tem problema com dinheiro, assim, seja porque tem pouco, porque tem De muito. certa forma. E a produtividade é uma questão que também todo mundo tem essa luta, alguma luta, né? Alguns temas nem todo mundo luta, mas acho que esses dois temas, todo mundo tem alguma luta nesse sentido, né? Perfeito. Eles estão mais atrelados do que a gente imagina por duas razões. Uma é que ambos envolvem uma dimensão de organização e disciplina, e ambos partem de uma questão fundamental, que é onde está o nosso coração. Sim. Então, às vezes você vai perceber que pelo fato da raiz ser a mesma, você vai ter pessoas compartilhando dos mesmos problemas, né? Ou desses problemas agregados. Já vamos começar perguntando, né? Eu queria saber qual é a sua dica, como que a gente faz para a gente ter logo 48 horas no dia, né? Que é necessário, né? E como que você consegue ser produtivo sendo pai, marido, pastor, blogueiro fitness, produtor de conteúdo. Home fitness, né? Home fitness. Nosso home fitness. Como conseguir ser produtivo com tanta coisa para fazer, gente? Tá. Bom, eu acho que uma das coisas que a gente precisa perceber aí no processo é que a nossa condição, né, diante de Deus e diante do mundo precisa estar bem clara diante de nós e precisa ser assimilada, né, aceita em muitos sentidos. Então, eu sei que você faz a pergunta brincando, né? Como é que eu faço para ter 48 horas no dia? E esse é o nosso desejo, né? Cara, eu queria que o meu dia tivesse 36, 48, meu dia tivesse muito mais horas do que ele efetivamente tem. Mas uma das chaves fundamentais para a gente crescer nessa dimensão de produtividade é entender e aceitar que o nosso dia só tem 24 horas, que pelo menos algo perto de 8 horas vai ser para dormir, e que dentro do tempo que me resta, eu precisarei fazer escolhas, já que eu não consigo dar conta de tudo, né? Então, parte das minhas lutas, aliás, né, ao longo de muito tempo, foi isso. Eu realmente, e eu tenho essa inclinação, eu tenho muitos interesses, e muitos interesses difusos, né, em coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Então, eu gosto de fotografia, filmagem, eu gosto de música, eu gosto de, sei lá, de vez em quando começo a pesquisar um negócio. Então, agora eu tô numa onda de pesquisar chapéus, né? Sim. Cara, eu vi uma foto sua com... Exato. Legal. Vocês me viram lá no congresso, eu tava de boina, né? Tava de boa. Sim. E aí, sim, se eu me deixar levar pelos interesses, eu vou querer abraçar o mundo, e não vai ter 48 horas, não vai ter 72 horas que consiga dar conta da dispersão de energia e de foco. Então, como é que a gente dá conta? Como é que a gente dá conta? Eu acho que uma das primeiras coisas é essa: aceitar a nossa condição de criatura. Sim. Eu sou só o Criador, está fora do tempo e domina sobre o tempo, né? As criaturas estão dentro do tempo e são limitadas por ele. Então, já que eu sou criatura e não criador, eu preciso entender e escolher quais são as minhas prioridades
e, a partir disso, distribuir o meu cronograma, a minha agenda, o meu planejamento diário, e para que eu possa, então, honrar ao Senhor fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. E aí o pessoal diz, né, mas então, como é que você dá conta de tanta coisa? Bom, primeiro, eu não faço tudo perfeito. Eu aprendi que o perfeccionismo é uma das travas, né? É um problema grave. E eu não faço tantas coisas por tanto tempo. Então, por exemplo, como é que você é blogueiro fitness? Cara, eu coloco o meu aplicativo ali e passo 20 a 30 minutinhos fazendo o meu exercício. Sim. Qual é o meu foco? Fazer 20 a 30 minutinhos por dia me permite, no longo prazo, ter um resultado melhor do que gastar 2 horas indo na academia e só conseguir fazer isso uma vez na semana ou uma vez no mês. Né? Então, eu limito, eu defino uma rotina bem definida e eu tenho que ir, Deus está me ensinando ainda, né? A dizer não primeiro para mim, depois dizer não para outras tarefas, para outras pessoas e coisas assim. Então, essa é uma das chaves fundamentais. Sim. Perfeito. Perfeito. E eu acho que, assim, não deixa de ter uma dimensão, sim, de contentamento, né? Porque a gente entender que nós somos criaturas, que o nosso tempo é limitado, nós temos um orçamento de 24 horas no dia, né? Para ser administrado, assim, fazendo um pouco de conexão com finanças, né? Que a gente fala muito também de contentamento. É entender isso, né? Que Deus nos dá o tempo e que sejamos satisfeitos. Lógico, a gente vai ter o mesmo tempo e vamos administrar da melhor maneira possível para que ele seja glorificado, né? E até a gente já está falando de produtividade, mas acho que é legal a gente conceituar o que é produtividade. Por exemplo, um dos livros que a gente utilizou aqui na nossa pesquisa para a gente se preparar aqui para o bate-papo foi aquele livro do Faça Mais e Melhor, do Tim Challies. E ele fala assim, que produtividade é administrar dons, talentos, tempo, energia e entusiasmo com eficácia para o bem das pessoas e glória de Deus. Assim, o que você entende? Hoje você entende assim, o que seria produtividade e como é que a gente olha isso biblicamente sempre, né? Como é que é essa produtividade centrada no Evangelho? Legal. Só retornando rapidamente ao que você falou, em termos da conexão, né, de orçamento com tempo, a gente tem esse orçamento de 24 horas. É muito interessante pensar nessa conexão, porque é isso, né? Quando a gente não quer viver dentro do nosso orçamento, isso tem a ver com descontentamento, né? A gente começa a passar o cartão, né? E com o tempo é algo parecido, né? Não querendo viver ou não aceitando viver dentro do orçamento que Deus me deu, eu começo a passar o cartão de crédito do tempo de diversas formas. Uma delas é pelo multitasking, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, e outra é isso, assumindo mais compromissos do que eu efetivamente consigo dar conta, e aí eu tento, empurro, vou passando o cartão o máximo que eu consigo, até chegar o dia que a fatura vai chegar, ou que os juros já se tornaram tão altos e eu não consigo dar conta, né? Então, em termos pessoais, quando o meu corpo quebra, meu coração quebra, e eu sou parado pelo esgotamento, pelo burnout, ou alguma coisa parecida nesse sentido, né? A família padece, todo mundo vai padecer. Exato. Filhos padecem, esposa, casamento. Perfeito. Então, o que é produtividade? Quando eu olho lá para fora, né, os gurus de produtividade, ou os livros de produtividade, em grande medida estão descrevendo produtividade como fazer mais com menos. Né? Algo nesse sentido. Ou só fazer mais, ou às vezes fazer mais com menos. E esse conceito, ele tem a sua validade, especialmente quando você pensa em termos de produtividade como cumprir coisas, né? Produtividade, pensando no modelo industrial, né? No modelo da fábrica, como é que você pode otimizar as coisas para que a produção seja maximizada. Mas para o cristão, esse conceito não é suficiente, porque não nos basta simplesmente fazer mais, ou até mesmo fazer mais com menos. Nosso foco não é simplesmente ter
ser como uma fábrica, otimizar processos e conseguir realizar muitas coisas. Porque, aliás, o nosso Senhor nos ensina, né, lá naquela imagem do cara que já tinha enchido os seus celeiros e já não conseguia colocar mais nada, então ele vai e constrói um celeiro maior e agora ele consegue ainda maior. O cara é altamente produtivo, segundo o conceito do mundo, né? E aí Jesus diz para ele, louco, né? Você sabe que essa noite vão pedir tua alma, né? E o que você vai apresentar? Você está pronto? Então, da perspectiva cristã, a verdadeira produtividade não é simplesmente fazer mais com menos, mas é fazer as coisas que Deus me chamou para fazer com excelência e inteligência. Como isso é importante, né? Porque às vezes, assim, eu falar do meu lado, né, como mãe, dona de casa, tem dias que eu falo assim, nossa, hoje de manhã eu não fiz nada, porque, sei lá, o Davi precisou de mim, eu passei a manhã conversando com ele e tal, não fiz nada. Mas é isso, realmente é uma questão de realinhar o olhar, que na verdade eu fiz o que era necessário, na verdade eu fiz tudo o que eu tinha para fazer naquele momento, que era cuidar do coração dele, ele precisava do meu cuidado. Eu precisava lavar a louça, fazer comida, enfim, estudar, fazer o que fosse, mas não é que eu não fiz nada, é porque a gente realmente tende a olhar a nossa produtividade com a quantidade de checks que a gente dá na nossa lista, das coisas que a gente tem para fazer, com aquilo que é mais mensurável, mas tem essas coisas que não são mensuráveis, mas que têm um valor eterno e que a gente não conta como sendo produtivo enquanto a gente está fazendo isso, né? Enquanto eu estou conversando com os meus filhos, o tempo que a gente passou a mais no devocional, de repente, que a gente deixou de fazer uma outra coisa. Então, essa perspectiva é importante, né? Porque a gente realmente fica inundado da coisa do checklist que a gente precisa fazer, que eu sou produtiva quando eu consigo botar tudo em ordem, quando eu conseguir cozinhar a refeição para 15 dias e congelar, enfim, é difícil isso às vezes na nossa cabeça. Para quem tá no mercado de trabalho, né, conseguiu entregar um monte de demandas, adiantar um monte de coisas, estudar, se qualificar. Então, a gente realmente, é o que você sempre fala, a gente precisa alinhar o coração o tempo inteiro, né? E isso da gente saber que a gente tem esse limite, a gente só tem dois caminhos. Ou a gente se rende e olha para aquele que não é ilimitado, porque eu sou, então eu preciso me render àquele que não é, ou eu vou lutar com isso para sempre, né? Vou viver nesse esgotamento de tentar rivalizar com Deus nessa coisa que eu nunca vou ter. Nesse atributo de ser limitado, eu nunca vou ter, né? Então, isso, no nosso dia a dia, isso é uma coisa que a gente perde muito o foco, né? Perfeitamente. É que o nosso coração sempre foi, né, direcionado nessa perspectiva do descontentamento, desde a queda, né? Então o nosso olhar é mais voltado, né, porque está faltando do que efetivamente para a gratidão e para aquilo que a gente tem. E para piorar, nós estamos em uma cultura que privilegia isso, né? Ter mais, fazer mais, conquistar mais, exibir mais. E quando você está imerso nessa cultura, você acaba se avaliando, se julgando apenas em termos desse mais e mais. E não é esse, né? Não é esse o critério fundamental, não é esse o nosso padrão. Não que seja errado você fazer muito, algumas pessoas foram chamadas para isso, mas o ponto é esse. Não basta simplesmente fazer muito. Você pode fazer muito e estar caminhando na direção errada. E aí você fez muito para nada, né? Correu atrás do vento, como diria o sábio. É verdade. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando, né, em Marta e Maria, né? Muitas vezes a gente anda igualzinho, Marta. Exato. Enlouquecido, cheio de tarefas. E às vezes Deus está ali do lado, né? Está ali do ladinho, falando, né? Ou mostrando atividades, como a Silvia falou, né? Você precisa pastorear o coração do seu filho, coisas assim, cuidar de pessoas muito mais do que coisas, né? E a gente vai deixando de lado isso. E aí uma pergunta que eu tinha também, que eu acho que vale a pena a gente pensar, é: a produtividade tem um fim em si mesmo? Não tem um fim em si mesmo, né? Ela é sempre um meio, né? Por que eu faço, né? Quando eu transformo a produtividade em um fim, eu estou caindo naquela categoria bíblica da idolatria, né? Sim. Então, eu tento resumir da seguinte forma: na idolatria, nós buscamos aqueles
4 S's, né? Sentido, significado, satisfação e segurança. Então, quando a produtividade é um fim, eu estou tentando encontrar sentido, quer dizer, esse é o fim da minha vida, esse é o propósito da minha existência, fazer muitas coisas. Eu estou tentando encontrar significado, né? A minha identidade é definida pelo tanto de coisas que eu realizo. Eu estou tentando encontrar satisfação, né? Eu só sou feliz se eu olhar um checklist cheio de tarefas e todas cumpridas. E segurança, né? Eu só me sinto seguro se eu tiver feito muitas coisas. Mas tudo isso é fraco e pequeno, né? Então, hoje você pode estar no auge da sua energia e, de repente, você está voltando para casa e sofre um acidente, um caminhão desgovernado bate no seu carro e aí você se torna uma pessoa paraplégica ou tetraplégica. E aí tudo foi embora. Você agora se tornou alguém que depende absolutamente de todos os outros para fazerem as coisas mais básicas. Se o seu coração estava no fazer muitas coisas, você morreu ali, né? Você não tem estrutura para viver, entra em depressão, perde o sentido. Mas se o seu coração está em Deus, você entende que a produtividade é um meio para glorificar a Deus, servir a Deus e servir ao próximo. Então é cumprir o primeiro grande mandamento e o segundo grande mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então a produtividade precisa ser vista como um meio e não como um fim, porque senão a gente entra nessa categoria da idolatria e aí a gente bagunça todo o processo e o que era para ser uma bênção acaba se transformando em uma maldição na nossa vida. E acaba que a gente acaba tirando Deus, né, do lugar e botando a gente mesmo, né? Porque no fim, a pessoa quer produzir muito, mas ela gosta do tapinha nas costas, né? Muito bem, nossa, que pessoa ocupada, gente, é tanta atividade que ele faz, né? É tanta coisa. Nossa, é uma pessoa muito, muito boa, né? Faz muito, produz muito, sempre está pensando nos outros, mas na verdade, no fim, ele está pensando nele mesmo, né? Naquilo que ele pensou. Assim, quando eu trabalhava num banco, era muito curioso, mas depois eu fui vendo que isso realmente assim, era a revelação de idolatrias das pessoas e minha também, porque chegou um determinado momento lá, quando eu estava numa posição lá no banco, fui crescendo na carreira e atingi uma posição lá de gerente e tal, não sei o quê, e uma das coisas que a gente meio que se vangloriava era pela falta de tempo que a gente tinha para as pessoas, né? Uma das coisas que quando você, por exemplo, é gestor de uma equipe, é você também gerenciar as pessoas. Não deixa de ser de cuidar do coração delas. Sim. Só que muitas vezes nós, na época lá, os gerentes, a gente se vangloriava porque a gente não tinha tempo nem para isso, porque a gente era muito demandado. E aí sempre quando a pessoa perguntava para você, e aí, como é que estão as coisas? Cara, corrido. Muito corrido e tal. Só que a pessoa colocava tipo um peso nas costas, mas na verdade ela queria, nossa, como essa pessoa é demandada, então se ela é demandada é porque ela entrega, porque ela é isso, porque aquilo. Mas na verdade, quando a gente via, na verdade ela fazia um monte de coisas e não entregava bem mesmo, nada. Entendeu? Se você fosse extrair o suco mesmo, assim, era um monte de tarefa, mas sem pé nem cabeça. Só que a gente se vangloriava. E eu falo isso. Certa vez, assim, eu falei para alguns colegas assim, nossa, olha como eu sou demandado, as pessoas foram na minha casa pedir minha assinatura quando eu estava de atestado médico. E eu colocava isso numa posição, tá vendo como as pessoas demandam o meu tempo isso é e tal. Importante, né? Mas isso é assim de um fim tremendo. É de um fim tremendo, porque é isso, a gente vai colocando a gente no centro, né? E como a gente realmente não ter essa perspectiva do trabalho e, claro, da produtividade, como a gente vai para caminhos perniciosos. E até eu queria puxar um pouco para isso. A gente fala de produtividade, nós definimos aqui a produtividade, mas quais são as raízes ou a raiz da falta de produtividade? Porque, assim, de fato, a gente também tem diversas consequências, né? A gente
as pessoas, a gente falou aqui que muitas vezes a atenção é sim dar atenção, por exemplo, você falou do nosso filho, Davi. Muitas vezes ela vai deixar de fazer certas coisas para cuidar do Davi. Mas, às vezes, existem algumas situações de que nós nos distraímos, nós somos preguiçosos, relapsos, e aí eu queria entrar um pouco nisso também, né? De que, assim, primeiro, o que seria essa raiz da falta de produtividade e a gente destacar alguns pontos aqui sobre sintomas, né, desse problema. Legal. Bom, a gente tem diferentes origens ou raízes, né? E talvez a gente pudesse fazer vários encontros para falar de todos eles, né? Mas é possível identificar e mencionar alguns, né? E a Bíblia aponta isso para a gente. Então, por exemplo, um deles que você mencionou aí é essa dimensão do orgulho. Então, o orgulho é um coração descontente com a sua condição de criatura, que deseja ocupar a posição de criador. Né? Então, ele deseja ser mais do que realmente é, ou nos termos lá de Romanos 12, que diz assim, ninguém pense de si além do que convém, né? O orgulhoso pensa de si além do que convém. Então, só para dar um exemplo pessoal, eu identifiquei esse problema no meu coração quando eu notei que eu abraçava mais coisas do que eu efetivamente conseguia dar conta. Há diferentes causas aí, depois eu vou mencionar um pouquinho mais, mas uma delas era essa. Eu tinha uma percepção de mim mesmo que era melhor do que eu realmente era. Era além, né? Além. Não sei se é um trocadilho com tudo, mas... Não foi o trocadilho, foi sem querer, mas... Olha aí, não fui eu, hein? A convivência está fazendo. O pior é que foi sem querer. Orgulhosa de você, meu amigo. Selo Silvia. Então, quando eu ia perceber, né, quer dizer, eu dou conta, traz, manda, faz isso. Quando eu percebi, eu não conseguia dar conta efetivamente. Eu marcava mais compromissos ou mais tarefas por um dia do que efetivamente eu conseguia dar conta. Então, parte do que move isso é orgulho, é uma imagem de si além do que convém, ou o desejo de ser mais do que você realmente é. Então, esse é um aspecto. Uma outra dimensão do orgulho que também promove esse problema na produtividade, uma raiz, é o perfeccionismo. Eu já mencionei aqui, né? Então, você também tentar ocupar a posição do único que é perfeito. Então, só Deus consegue fazer as coisas com perfeição absoluta. E por causa do nosso orgulho, nós passamos a exigir de nós mesmos, e às vezes de outras pessoas também, esse nível de perfeição. Só que como a gente não consegue atingir esse nível de perfeição, isso nos coloca em uma relação desequilibrada com o nosso tempo e com as nossas tarefas, né? Então, eu passo muito mais tempo para fazer a leitura de um livro, a elaboração de um relatório, o lavar uma louça, o arrumar uma casa, porque eu crio uma pressão ou uma demanda que é exagerada, né, além do que convém. Então, aos poucos eu vou me tornando consumido por pequenas tarefas e não tenho tempo, energia para cumprir as outras coisas que me são demandadas ou que me foram confiadas por Deus, né? Então, o orgulho é uma chave fundamental. Temor de homens é uma raiz. Então, pelo temor de homens, eu tenho a dificuldade de dizer não. Então, esse era um outro problema que eu via lá no meu coração, né? Sim. Uma das razões de eu assumir mais coisas do que efetivamente eu conseguia fazer era a minha dificuldade de desagradar alguém. Então, alguém pedia um favor, alguém precisava de alguma coisa, e eu sempre gostei de ser um cara gentil, né? Isso traz benefícios, né? Pois é. E traz benefícios para nós, principalmente, né? Que é aquele senso de que, bom, eu estou sendo amado, né? Eu sou uma pessoa querida, né? Então, isso
me fazia aceitar muito mais coisas do que efetivamente eu conseguia. E aí, o que é pior, né? Às vezes você diz sim, não consegue dar conta, e aí você poderia ter ajudado a outra pessoa dizendo eu não vou poder ajudar. Então, talvez você encontre outra pessoa que vai resolver isso para você. Eu tomei o projeto, não consegui fazer, deixei a pessoa frustrada e fiquei frustrado, né? Então, temor de homens é essa necessidade de aprovação ou medo da rejeição, e com isso a dificuldade de dizer não faz com que a gente acumule tarefas. E aí o outro lado que você mencionou, para a gente ficar em 3 aqui, é a preguiça. Então, por um lado, eu tenho aqueles que são obcecados em fazer muito, seja tentando encontrar identidade, segurança, alguma coisa assim. Por outro lado, eu tenho aqueles que são apegados ao que a Bíblia chama de apetites, né? Cujo Deus é o ventre, né? Então, a ideia é alguém que está apegado a prazeres fáceis e imediatos. Então, o preguiçoso, ele não é produtivo porque ele não quer ter o trabalho, a disciplina, o esforço para atingir qualquer coisa ou para servir as outras pessoas. O Deus dele é o próprio ventre. Então ele serve a si mesmo e ele quer aquilo que for mais fácil, mais rápido e mais imediato, né, em alguma medida. E aí, obviamente, ele vai realizar pouquíssimas coisas, aquilo que ele realiza é mal feito, ele não serve, não glorifica a Deus, não há excelência no seu trabalho, e as outras pessoas também não fazem parte do seu horizonte de preocupações e cuidados, né? Então, algumas raízes são essas. O Kevin DeYoung, ele fez um trabalho muito legal naquele livro Super Ocupado, porque ele pega justamente a questão do orgulho, ele destrincha, ele chama de os P's que matam, né? Então ele usou palavras que começam com P e foi destrinchando. Eu achei aquilo tão genial, porque é justamente isso, o orgulho, ele não é uma coisa só, um blocão, né? Ele é tão sutil que ele pode se apresentar de pequenas formas que a gente não percebe, algumas delas que você comentou, mas tem várias realmente. Deu para fazer um bingo de cartela cheia aqui quando eu estava lendo o livro. Mas eu queria perguntar, e aí você falou sobre a questão da preguiça, e eu acho que uma dúvida que surge muitas vezes é como que a gente diferencia a necessidade de desacelerar, né, de descansar, de desacelerar com a questão da preguiça. Eu estou sendo preguiçoso ou eu preciso desacelerar? Como que a gente faz essa... Porque, por vezes, é uma zona meio cinzenta, sim, né? Não sei se eu estou dizendo não porque eu estou com preguiça ou porque eu realmente não vou dar conta, porque eu preciso dar uma parada, né? Como que a gente vê isso? Legal. Eu entendi, no meio dessas lutas, eu entendi que uma chave fundamental para a produtividade é o fato de que para você aprender a ser produtivo, primeiro você precisa aprender a descansar. Então, isso é bem diferente de ser preguiçoso. Mas é que como a gente tem especialmente, né, que, de novo, são 2 grupos. Um grupo é o grupo de pessoas preguiçosas, que não está interessado em trabalhar, mas hoje, cada vez mais, talvez pela demanda da correria da vida contemporânea, do que a gente tenha um grupo de pessoas com foco na correria, no ativismo, no excesso de atividades e cobranças. Então a gente tem um juiz, um censor dentro do nosso coração que diz, você parou para respirar, por que você parou? Né? Não, bora trabalhar, tem muita coisa para fazer. Então a gente tem esse carrasco interno que está julgando o tempo todo a gente, e por isso a gente não para nunca, né? Nunca desliga, nunca descansa. Se a gente tira férias, tem que estar com celular, e-mail, computador, e tem que estar resolvendo coisas, e não para nunca, porque se a gente acha que parou, o mundo está rodando e a gente vai ficar para trás, ou alguma coisa vai faltar, ou algo nesse sentido. Então, como é que eu faço essa distinção? Primeiro eu tenho que entender que para eu ser produtivo, eu tenho que ser descansado. E o que é ser descansado? É ter o coração no lugar correto, entendendo quem Deus é, quem eu sou, o que Deus me chamou para fazer,
e como é que eu vou caminhar nessa direção, né? Então, quando eu entendo essas coisas, eu tenho uma base mais firme para viver do jeito que eu tenho proposto lá, né? Correr menos e andar mais. Andar mais. Então, esse é um desafio para todos nós, né? Porque o mundo é corrido. Então, a gente quer andar quer correr, quer viver nesse ritmo. Mas quando eu entendo, primeiro, quem Deus é, então, por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, em vez de eu viver desesperado, correndo para todo lado, porque senão eu vou ficar sem nada, eu posso entender que, por exemplo, no dia do Senhor, eu vou parar. Não tem e-mail para responder, não tem coisas outras para lidar. Esse é o meu dia é o meu dia sabático, né? Deus me deu esse dia para que eu descanse e para que o meu coração seja voltado para a eternidade, né? Para calibrar o compasso da minha vida, para calibrar a minha bússola. Então, em vez de eu ficar atribulado buscando lidar com projetos atrasados ou adiantar projetos, no dia do Senhor eu vou parar, eu vou relembrar que aos seus amados ele dá enquanto dormem, né? Salmo 127. Então, essa é uma chave. E aí, o que diferencia o descansado em Deus do relaxado e relapso, né? Do preguiçoso? É que o descansado em Deus está ciente dos seus chamados, deseja honrar a Deus com a sua vida, mas compreendendo as suas limitações pessoais. Então, entendendo quem ele é, criatura e não criador. O preguiçoso, primeiro, ele não está buscando a glorificação de Deus, ele está buscando meramente a satisfação do seu apetite por prazer imediato, e assim não tem Deus e não tem o outro, não tem os chamados, não tem as responsabilidades. O que tem basicamente é ele dizendo, né, quer saber? É só mais uma série, é só mais um episódio, é só mais meia horinha aqui no Instagram. Então, eu diria que o campo da percepção e das motivações é o que vai fazer a diferença fundamental entre um descansado e um preguiçoso. Então, você pega um domingo à tarde e os dois estão na rede, mas o descansado está na rede porque ele entende que nesse dia ele desfruta da bênção e da graça do Senhor para que ele possa servir nos outros dias. O preguiçoso está na rede porque ele só quer satisfazer a si mesmo e não tem nenhuma outra preocupação com glorificar a Deus e servir outras pessoas. Perfeito. E eu lembrei muito de um exemplo. É lógico que nas devidas proporções e tal, talvez essa história seja até um pouco conhecida no nosso meio cristão, da lanchonete Chick-fil-A lá nos Estados Unidos, que é uma rede de fast food, né? Que o fundador era cristão, eu não sei exatamente qual denominação, enfim, mas cristão, e é uma rede de fast food que não abre aos domingos, por conta de por ser o dia do Senhor de fato. E é lógico que não é uma promessa, não é necessariamente uma consequência o que eu vou falar aqui agora, mas assim, em termos até financeiros, o fato de ela não abrir no domingo, que seria um dia de muito movimento, não a torna menos eficiente do ponto de vista operacional, financeiro, tanto que fizeram uma análise em 2021 e 2022, ainda não tenho os dados, não fui atrás, mas ela era a rede de fast food que tinha as lojas mais lucrativas. Isso é, o quanto que ele empenha de custos, né? Quanto ele tem de custos por um hambúrguer, enfim, por funcionários, versus a receita, lucro, enfim, era mais lucrativa que o próprio McDonald's, que a Burger King, e mesmo fechando em dias de domingo. Né? Então, e era o propósito do fechar, era justamente para que as famílias tivessem esse tempo na igreja, e mesmo que, eventualmente, o funcionário não fosse, mas tivesse esse tempo de descanso, e lógico que tinha também uma questão assim
levar a palavra o próprio dono aos seus funcionários, enfim. Então, é mostrar isso, assim, que não necessariamente você descansando vai ter a maior lucratividade, mas é uma questão de importância, de a gente entender o nosso chamado, de sabermos que esse dia é dedicado ao Senhor e de que a gente pode descansar nesse dia, a exemplo do próprio Deus na criação. Esse princípio ele é válido e é perfeito até hoje, gente. Entendeu? Às vezes muitas pessoas se sentem culpadas por estarem descansando, porque a gente vê... Basta abrir as redes sociais e todo mundo falando assim, cara, você quer enriquecer? Trabalhe 16 horas por dia. Trabalhe 16 horas por dia. E... O próprio algoritmo das redes sociais, para quem produz conteúdo, ele é um algoritmo que favorece essa escravidão, né? A gente fala aqui em casa, assim, é uma escravidão de quem produz, uma escravidão de quem consome, né? Porque você tem que produzir o tempo inteiro, senão eles não entregam conteúdo, né? Então... E a gente não pode perder essa perspectiva principal, né, da Bíblia, a gente não pode perder isso, porque senão a gente nunca vai descansar. Aí a gente vai querer fazer ser um multitarefa e realmente perder o rumo, né, disso daí. Então, é muito importante a gente ter essa noção do descanso. Por isso que a gente fala assim, cara, isso daí assim, é automático a gente pensar, né? A gente fala em produtividade, mas a gente tem que falar de descanso também, porque você só pode ser produtivo e, claro, pensando também em servir a Deus e o próximo, também se você descansar. Não adianta você ser um multiatarefado e não ter tempo para resolver, né? Para você realmente descansar e desfrutar. Isso. E aí é aquele negócio, né? Você precisa entender que há um custo disso, né? Você está dizendo não para si mesmo. Né? Então, talvez, realmente, né? Talvez alguns caras que atingiram lá seus milhões e tudo, atingiram porque não pararam. Talvez alguns casos sejam realmente assim. Sim. Mas aí é que tá. A gente precisa entender que esse não é o alvo final da nossa vida. Né? E em outros casos, como você mencionou aí, Chick-fil-A, né? Deus vai dar graça quando a gente diz não. Então tem um filme clássico, né? Carruagens de Fogo. Aí só a galera mais antiga vai lembrar, né? Nunca ouvi falar. Ela fez uma concordância, você viu, né? Nunca ouvi falar. Nossa, vale filmão. Não, nunca ouvi falar. Eu ouvi o título, mas eu nunca tive a oportunidade de assistir, porque é tão antigo que eu não encontro mais. Verdade, não, né? Nem tá nos streamings, né? Nem recentemente eu vi com o Davi esse filme. Mas ele, para mim, ele ilustra tão bem isso, né? Você tem um missionário que era um ótimo corredor e vai para as Olimpíadas, quer dizer, a chance dele brilhar, e a prova na qual ele era o cara, o favorito para ganhar o ouro, ficou marcada no domingo. E aí ele disse, não vou. Todo mundo ficou doido, como assim você não vai, né? O seu ouro garantido ali. Não vou, nem a pau, Juvenal, né? E foi isso, ele disse não para si mesmo, disse não para sua glória, porque ele estava dizendo sim para Deus, né? E perdeu aquele ouro, obviamente, porque não participou, mas acabou então participando de uma outra prova, que não era o forte dele, mas pela graça do Senhor, no outro dia, né, ele ganhou o ouro nessa prova. Então, como o Silvano mencionou, né, isso não é uma promessa. Não quer dizer que se você parar no domingo, você vai virar milionário, né? Sim. Mas a graça, né? A graça para a caminhada, às vezes você entendendo que é isso, talvez eu não chegue tão longe quanto aquela pessoa, porque eu escolhi um caminho que glorifica a Deus, um caminho melhor, que não trata apenas de glória pessoal. E eu tô ok com esse custo, né? Se para glorificar a Deus eu não vou ser o cara mais bem visto no meu trabalho, que sempre diz sim pro chefe nos domingos, tá tudo bem, eu tô pronto para arcar com isso, porque não é o meu chefe imediato que é o dono do meu coração, né? É o meu Deus. E pronto, é o meu Deus que me sustenta. E em outras ocasiões, Deus vai ser gracioso e mesmo eu parando ou dizendo não, Deus ainda vai me permitir atingir coisas grandiosas, né?
Não, perfeito. A gente está com um probleminha técnico, mas não tem problema, tá? Vamos seguir aqui. A Silvia está com alguma situação. A gente já falou sobre isso, de certa forma, né? Mas acho que até para sistematizar, para quem está assistindo, para quem ainda está, às vezes, até um pouco perdido, a gente falou sobre essa questão da produtividade, os problemas, raízes, enfim. Mas como é que a gente resolve isso, né? Assim, entre o descanso, o excesso de trabalho, como é que a gente realmente assim, resolve essas questões dentro do nosso coração? Como é que a gente tem essa, até em linha daquilo que você tem ministrado no dia a dia, sobre descansado e produtivo, né? No curso Descansado e Produtivo, como é que a gente equilibra essa parte de produção e descanso? Tá. Eu diria assim, para a gente sair do buraco, a gente precisa entender a lógica cristã, ou uma lógica bíblica de produtividade. E aí eu trabalho normalmente quatro aspectos, né? Um deles é identidade, o outro é discipulado, o outro é vocação e o outro é momento. Então, como é que isso funciona? Primeiro, eu preciso entender a minha identidade diante de Deus. Quem sou eu e quem sou eu fundamentalmente em relação a Deus. Se a minha identidade não estiver segura, facilmente eu vou ser guiado pelas tarefas, usando as tarefas para tentar garantir alguma coisa própria. Então eu me torno dominado por elas. Então quando eu sei quem eu sou, eu me torno mais seguro para poder filtrar e definir o que vai ser sim e o que vai ser não. Então, além do discipulado, ou além da identidade, que diz quem eu sou, eu vou para um segundo aspecto que é discipulado, que é quem eu devo me tornar. Então, por que eu enfatizo esse aspecto? E é interessante perceber isso. Até gente que não é cristã identificou um pouco da importância desse ponto. Então, você tem lá o livro do Hal Lindsey, acho que né? O Milagre da Manhã, esqueci o nome do autor. Eu acho que é isso. E uma das coisas que ele enfatiza lá é essa dimensão de que antes de você atingir o sucesso, você precisa se tornar uma pessoa preparada para o sucesso. E talvez nem ele tenha a dimensão disso, mas biblicamente isso faz muito sentido, né? Que é eu entendendo quem eu sou, e antes de eu entrar nas tarefas propriamente, eu preciso perceber quem é a pessoa que Deus me chamou para ser e para viver, né? Então, eu preciso crescer em termos de maturidade, de santidade, de sabedoria, para que assim as minhas tarefas sejam o reflexo de um coração que está sendo trabalhado por Deus. Então, no meu processo de reorganização da vida, para eu sair do buraco do esgotamento, da sobrecarga, eu preciso começar a enfatizar essa dimensão do tratamento do meu coração e do meu caráter. Então eu preciso começar os meus dias, por exemplo, na presença de Deus. Eu preciso buscar as leituras adequadas de aperfeiçoamento pessoal. Eu preciso fazer os cursos lá de investimento para a glória de Deus e finanças que possam me ajudar a reorganizar. Gostou aí? É bom, já vai bacana. Vamos trocar legal. Mas fazer as coisas que me ajudam a crescer como pessoa, porque eu não sou simplesmente um realizador de tarefas, né? Eu sou uma pessoa antes de tudo. Então identidade, discipulado, aí sim, vocação. O que Deus me chamou para fazer? E aí, quando eu percebo o que Deus me chamou para fazer, eu vou começar a organizar prioridades na minha vida. Então é isso. Eu tenho diferentes chapéus para usar, né? Já que falei que eu estou pesquisando chapéu. Eu tenho o chapéu de pastor, eu tenho o chapéu de professor, eu tenho o chapéu de marido, eu tenho o chapéu de pai. E eu preciso estruturar ou perceber, primeiramente, como é que Deus define esses papéis, esses chamados, para que eles sejam organizados na minha vida de acordo com a sua hierarquia de relevância.
Então, antes de qualquer outra coisa, eu sou marido. E aí, como marido, eu preciso trabalhar como pastor da minha família, provedor da minha casa e protetor, né, da minha casa. Então, haverá dias em que algum projeto do trabalho pode ficar em segundo plano para que eu pastoreie a minha esposa em uma necessidade que ela tem, ou saia com ela para um jantar, para que ela possa respirar, descansar um pouquinho e desabafar, sei lá. Então, essa é uma prioridade, né? Mas como provedor, eu tenho que entender que uma grande parte do meu tempo precisará ser alocada para o trabalho, efetivamente. E aí eu não posso ter preguiça, eu não posso fugir da responsabilidade. Deus me deu o chamado de ralar e me esforçar para que a minha esposa e os meus filhos sejam cuidados, né? Então, isso vai estar organizado dentro da minha lista de prioridades e da minha lista de tarefas. E aí os outros chapéus vão entrando em cena e eu vou organizando as coisas dentro dessa ordem de prioridades, enfim, dessa hierarquia, né, de relevância. Eu queria, Leandro, antes de você sair desse ponto, Claro. que você explicasse um pouquinho melhor também como é que a gente entende essas vocações. Claro que o fato de você ser homem já lhe conduz em algumas, como ser pai, ser marido, né, essas coisas todas. Mas, por exemplo, pastor, você falou que lutou durante um bom tempo, né, a respeito dessa vocação, né? Então, a gente luta muito com isso, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade e vai até pegando, sendo multitask, né, como você falou, você vai pegando muita coisa porque você não sabe muito bem para que lado, o que você foi chamado, inclusive dentro da igreja, né? Às vezes você está ali evangelizando, está no pessoal de missões, você está pastoreando, você está discipulando, você está... Tem muita tarefa, tem muito trabalho para ser feito. E às vezes a gente se envolve em muita coisa por não saber muito bem naquilo que você deveria se envolver. E aí, se você puder nos ajudar também nesse esclarecimento, né? Perfeito. Algumas vocações já são dadas e são explícitas, né? Então, por exemplo, você é filho de alguém, você é irmão de alguém, você é membro de uma igreja. Então, querendo ou não, essas coisas já são dadas em algum sentido e você nem precisou fazer um grande esforço para identificar. Mas realmente, quando a gente pensa em termos de qual é a profissão que eu vou seguir, ou eu vou trabalhar fora, ou eu vou ficar em casa, ou dentro da igreja, em que áreas eu vou servir, a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. E eu diria que, especialmente para gerações mais novas, isso é ainda mais tenso, porque existe uma pressão muito grande hoje para você ter a sua vida resolvida aos 20 anos de idade, né? Muito cedo. Então, a ansiedade para você já saber tudo e saber, né, certinho é muito grande. Eu acho que parte desse processo aí vai ser tentativa e erro, vai ser experiência. Então, profissionalmente, por vezes eu vou tentar diferentes caminhos, experimentar diferentes coisas, até entender algumas coisas. Uma delas é o modo como Deus me encaminha na sua providência, abrindo portas, fechando portas, colocando pessoas que vão me indicar, enfim, me dando habilidades naturais. Às vezes a pessoa quase que naturalmente tem um talento em uma área que ninguém consegue nem entender como é que a pessoa aprende tão rapidamente a tocar um instrumento, enquanto outras pessoas lutam tanto para isso, né? Ou dando um porte físico, uma estrutura, né, biológica que é favorecida para certos contextos. Eu, por exemplo, eu tenho 1,61 de altura, né? Então, se eu entendesse que minha vocação era ser jogador de basquete, eu estava... como vocês dizem em Brasília, eu estava no sal, né? Estava no sal. Então, há esses elementos que são obra da providência e vão nos encaminhando. Mas, em grande medida, eu diria que o caminho é esse. É que a gente quer o caminho de cima para baixo. A gente quer uma espécie de revelação. Isso, a gente vive nessa cultura, inclusive, né? Isso, que já me diga, filho, é esse caminho, segue nele, vai dar tudo certo. Mas vai ser difícil, realmente, a gente caminhar nessa direção. Algumas pessoas talvez tenham clareza muito cedo na vida.
Mas eu diria que para a maioria de nós vai ser por meio do teste, da tentativa, do erro, da oração, das experiências, dos conselhos, da percepção de habilidades e limitações pessoais, que a gente vai encontrando o caminho na área de servir na igreja, na área de servir profissionalmente, e em outras coisas também. Aí uma chave já que vai ser tentativa e erro, eu também restringir as opções, porque senão eu vou me envolver em 15 ministérios diferentes e aí eu me perco no processo. Não, faz um de cada vez, divide o ano em 4 trimestres e durante cada trimestre escolhe uma área para você servir, e pelo feedback das pessoas, pela percepção da sua habilidade, você vai conseguir encontrar melhor, né? Tem um cara que ele usa uma estrutura que chama de PhD. Eu acho interessante, né? Para a gente definir nossas vocações ou nossos campos de serviço. Então, PhD é o quê? É paixão, o que eu gosto de fazer, habilidade, H, né? O que eu sei fazer, ou pelo menos eu tenho uma disposição e alguma capacidade de aprender, e D é demanda. Então, existe demanda para isso. Então, na junção desses 3 elementos, eu consigo encontrar aí vocação e um lugar para atuar. Servir. É isso aí. Legal. E entender também que vocação não é algo estático. Vocação é algo dinâmico. Hoje eu sou pastor. Sim. Amanhã Deus pode me tirar dessa função. Hoje eu sou pai. Deus pode levar os meus filhos. Sim. Então, para a maioria das coisas, eu diria, da vida, as nossas vocações são dinâmicas. Então, eu sirvo dentro do tempo que Deus me deu naquele lugar, mas entendendo que Deus pode me chamar para uma outra condição, para uma outra área, para um outro aspecto. E está tudo bem. A providência do Senhor está guiando a nossa vida. Sim. Perfeito. Muito bom, Perfeito. muito legal. Perfeito. Então, identidade, discipulado, vocação e, por fim, momento. Isso. Então, o que é momento? Às vezes eu entendi qual é o meu chamado. E aí beleza, eu entendi que ia ser médico, eu consegui passar no curso de medicina, mas qual é o meu momento em relação a essa vocação? Eu preciso entender qual é o meu momento, em termos de espaço, em termos de tempo, e aceitar esse momento. Então, deixa eu dar um exemplo que normalmente eu dou, que para mim é um dos mais claros sobre isso. Algumas mães, antes de terem os seus filhos, eram mulheres que entendiam muito bem o seu papel servindo na igreja. Eram mulheres que liam muito, que faziam muitas coisas, que serviam, que eram ativas. E então veio o bebezinho. E agora com o bebezinho, né, recém-nascido, essas mulheres não têm mais tempo para ler um livro, não têm a energia que tinham para fazer tantas coisas. E essas mulheres começam a se culpar e ficar, né, extremamente estressadas, porque não estão conseguindo dar conta do que antes elas faziam tão facilmente. E aí o que a gente diz para elas é: descansa. O seu momento agora é o momento de cuidar do seu bebezinho, né? Então, se você só consegue ler um parágrafo no dia, tá tudo bem, contanto que você esteja cumprindo o seu chamado, que é central. Então, esse momento precisa ser respeitado. Eu era um cara que ficava muito frustrado, porque eu me avaliava pela minha produtividade, pela capacidade de fazer muitas coisas. E aí, eventualmente, o meu corpo começou a sentir, né? E a minha imunidade baixou. Então, eu comecei a ficar muito doente. Todo mês eu estava gripado. E isso me restringia muito. E aí eu ficava muito irritado, né? Sobrava para a Ivonete, né? Casada comigo, marido emburrado, chateado com a vida, que no fim era chateado com Deus, né? E resmungando, reclamando. Até eu entender que, primeiro, né? Quem eu era, então quem eu não sou avaliado pela quantidade de coisas que eu faço. E começar a aceitar o meu momento. Bom, se eu estou doente, o meu momento agora é de repousar para que eu possa, então, estar bem para voltar a servir. Então, se eu não aceito o meu momento, eu vou ficar sobrecarregado, ainda que eu não tenha uma lista tão grande de tarefas.
mas a pressão interna Interna, né? se torna esmagadora, né? Então, a gente começa a sair do buraco quando a gente entende essas coisas. Quem eu sou, o que Deus me chamou para ser, o que Deus me chamou para fazer e qual é o meu momento agora em relação a esse chamado. Então, por aí eu começo a ir me organizando e caminhando um dia de cada vez, um passo de cada vez. Perfeito, perfeito. Antes da gente encaminhar para o final, eu só queria tocar em só mais 2 pontos. Mais uma provocação no sentido de repente, a gente pensar isso de uma forma não apenas como indivíduo, e outro depois um pouquinho sobre prática, né, no nosso dia a dia. O primeiro ponto nessa provocação seria o seguinte: talvez seja a minha percepção, tá? Talvez seja a minha percepção, mas eu vejo que a gente discute, de repente, muito sobre produtividade, ainda no campo do indivíduo, eu, marido, eu, pai. Não acha que a gente deveria também pensar esse assunto de uma forma um pouco mais como corpo? A gente, no nosso contexto familiar, pensar em produtividade, nossas missões, quem nós somos e tal, e também como igreja, porque a igreja também tem diversas demandas. Eu lembro que, assim, principalmente, eu já fui de igreja muito ativista no sentido assim, de fazer muitas programações, né? E igrejas que se perdem por conta disso, né? De que perdem, de fato, o principal da identidade delas pelo excesso de atividades. Eu brincava com a Silvia assim, que foi assim, a igreja de eventos, né? Assim, até o próprio o livro A Trelícia Videira trata muito sobre isso e tal, né? Mas assim, o quanto que a gente ainda precisa discutir sobre esse assunto do ponto de vista de família e também de igreja. Legal, eu acho que essa provocação é excelente. Quando a gente estava plantando a igreja lá em São Luís, uma das coisas que a gente conversou, inclusive, tratava com os irmãos, era isso, né? Então, irmãos, nós não vamos marcar programações demais, porque nós queremos, que vocês tenham tempo em família para aprender a adorar juntos, e 2, nós queremos que vocês aprendam a criar relacionamentos e servir a comunidade, o bairro, o lugar o condomínio, o lugar onde Deus colocou vocês. Se a gente tiver programação todos os dias, se a gente tiver muita coisa para fazer, vocês não vão ter tempo para cumprir esse chamado de servir a Deus onde Ele colocou vocês, né? Então, realmente a produtividade de uma igreja não pode ser medida em termos de excesso de programações. É claro, né, igrejas que são grandes, mais de 1.000 membros e coisas assim, acabarão tendo mais programações porque tem mais gente. Então vai ter que ter reunião dos adolescentes, grupo 1, grupo 2, grupo 3, jovens, idosos, coral, tal. Acaba como uma dinâmica natural da quantidade de pessoas. Mas existem igrejas que pensam que o seu foco é fazer eventos, é fazer programações, e no meio das programações elas se perdem em termos da profundidade do seu chamado. Certamente deveria ser pensado por nós. E em termos familiares também, né? Na busca da resolução dos nossos projetos pessoais, a gente acaba deixando de lado que a nossa família tem um chamado da parte de Deus, né? Então, é isso. Eu estou tão focado na minha agenda que eu não tenho tempo livre para minha esposa, para os meus filhos. Eu não tenho períodos intencionais de, como família, buscar crescimento dos nossos relacionamentos, o ajuste de questões que precisam ser tratadas, enfim, ou o simples deleite de estar juntos sem ter uma agenda a cumprir, né? Ter uma tarde de sábado para a gente ficar tranquilos e curtir uns aos outros. Isso é ser produtivo como família, porque isso é fortalecer os vínculos, é cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, sim, eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso deveria ser mais pensado mesmo.
Ou numa quinta-feira, à tarde, Exatamente. ter um tempinho ali para uma torta, para tomar um café. Botar uma planilha do Excel na frente. Para mim programar é o tudo. ápice. Cada um com seus deleites, né? Cada um com seus deleites. Nosso último ponto, antes da gente ir para o ping-pong e fazer o encerramento, eu queria ver contigo, assim, a gente falou, né, bastante sobre essa parte fundamental de que, de fato, isso é a base para a gente ter uma perspectiva adequada, coração alinhado sobre produtividade e tal, mas, assim, no seu dia a dia, como é que você encaixa, por exemplo, como é que você se organiza de forma prática, por exemplo, sua agenda, seus compromissos, você usa algum tipo de ferramenta mais tecnológica ou mais analógica e tal? Como é que você, por exemplo, organiza a sua agenda? Se você... para mim isso funciona se eu fizer isso e tal, não sei o quê. Como é que você se organiza? Legal. Eu sou um cara que gosta de testar coisas, né? Então, por isso eu já passei por muitos sistemas, aplicativos, enfim, eu vou testando e vendo algumas coisas. Eu já fui mais digital, hoje eu sou um pouco menos, eu voltei um pouco mais para o papel, porque a minha facilidade de dispersão é muito grande. Então, voltar para o papel me ajudou um pouco mais a correr menos e andar mais. Mas, em resumo, assim, o que me ajudou foi ter rotinas bem definidas e, dentro dessas rotinas, utilizar o melhor dessas estruturas de aplicativos ou de uma agenda ou de um calendário. Então, hoje, como é que funciona para mim? Uma das primeiras coisas no fim de semana, chegando aí na sexta, ou quando não dá no fim de semana, na segunda pela manhã, eu tenho um tempinho, que é um tempinho de revisão e de planejamento. Então, eu vou observar o que foi feito ou o que não foi feito na semana, para avaliar, né, se eu caminhei bem, se eu caminhei mal, se precisa ajustar uma coisa aqui, outra ali, o que ficou de demanda. E aí eu vou começar a planejar a semana que vai começar ou que está começando. Isso então, você faz só de forma pessoal, ou também com a família, com a sua esposa? Eu faço de forma pessoal, mas dentre os meus projetos, aí o que eu faço, né? Então eu pego uma folha de papel e eu listo, eu reviso a minha missão, e aí o Tim Challies fala sobre isso lá no sobre a missão, né? Então, eu tento rever qual é o meu foco, e agora eu vou listar os meus projetos e as minhas tarefas. E aí, um dos meus projetos lá é família. Então, como é que eu vou servir a minha esposa, como é que eu vou servir meus filhos, como é que nós vamos caminhar como família. Então, eu faço esse planejamento individualmente, mas nas conversas com a minha esposa, a gente vai alinhando, a gente vai ajustando as coisas, né? Então, isso aqui é basicamente eu e uma folha de papel. Depois que eu faço isso na folha de papel, tem uma técnica que é chamada de DRD, né? Descarregar, reunir e distribuir. Você, no papel, descarrega tudo que você tem de tarefa, depois você vai reunir por grupos, né? Por grupos, projetos ou contextos, né? Coisas que você tem que fazer na rua. E aí, de repente, você sai uma vez só no dia e já resolve tudo que tem para a rua, né? E distribuir. Então, aí você tem o cronograma da semana e você vai distribuindo na semana, fazer isso, aquilo e tal. Então, isso funciona comigo, né? Uma folha de papel ajuda. Mas eu também tenho usado o aplicativo Todoist. Ele recomenda nesse livro também, né? Então, o Todoist me ajuda a colocar ali no aplicativo as minhas tarefas, e assim eu consigo ter um controle, né, tanto pelo computador quanto pelo celular, de coisas que eu tenho para fazer, de demandas, coisas que estão esperando, coisas que eu deleguei, que eu preciso então checar com alguém se está caminhando. Então, basicamente, no Todoist eu organizo pelos projetos que eu tenho. Então, o projeto pessoal, família, igreja, ensino e o BJC, né, que é o meu ministério virtual, né? Começou como blog lá em 2005, a Bíblia, o Jornal e a Caneta, por isso eu acabei deixando o nome BJC. E aí, dentro desse aplicativo, eu tenho essas organizações. Mas no dia, como é que eu faço? Então, eu acordo pela manhã,
Meu horário de acordar é 6h30 da manhã, e a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar quem eu sou e quem eu devo ser. Então, é o meu tempo de devocional e leitura. Então, de 6 às 6h30, sozinho, antes da casa começar o furacão, eu tenho o meu tempo com Deus mais tranquilo. Às 7 horas, eu saio para fazer uma caminhada, e aí, normalmente, é o tempo que eu saio também para comprar pão, né? Então, de 7 às 7h30 é o tempinho que eu tenho para... Antes eu fazia com fone de ouvido, ouvindo música, ouvindo palestra, e como eu estou nessa lógica de correr menos e andar mais, hoje eu vou sem nada, né? Eu vou com o celular, só para alguma emergência. Emergências, né? Mas você vai andar, né? Eu vou andar, isso, eu vou andar. Eventualmente pedala também, né? Pois é, hoje eu pedalei. Eu vi. Mas é meio que se concentrar naquilo que você está fazendo no momento, né? Isso. E uma das coisas que me ajudou também foi assim, eu achei que eu estava com pouco tempo de oração. E aí, nesse tempo agora de caminhada, eu estou lá contemplando, né? Normalmente eu estou olhando a natureza, eu caminho numa pracinha aqui perto, e eu estou falando com Deus. Então, eu estou processando aquilo que eu li na Bíblia, eu estou abrindo meu coração, falando sobre as minhas angústias, ou agradecendo, e em tudo isso eu estou sendo tratado, né? Meu coração está sendo alinhado. Aí eu retorno. Então, lá pelas 7h30, eu preparo o café dos meninos, normalmente sou eu que faço isso, deixo a Ivonete descansar um pouquinho mais, coitada, né? O batidão é intenso. Então, aí sim, eu preparo o café dos meninos, normalmente botando um audiolivro para ouvir, ou uma palestra, ou alguma coisa assim. E às 8, talvez um pouquinho antes, aí a gente já está sentado, todo mundo, para tomar café e fazer o nosso culto doméstico. Então, quando eu vou começar o dia, efetivamente, depois então, 8h30, minha atividade física, né? E 9 horas me arrumo e começo a trabalhar. Então, quando eu vou começar o dia, eu já tive um primeiro bloco que já envolveu devocional, leitura, meditação, café, culto doméstico, exercício. Então, uma boa parte do meu dia já foi cumprida e ao mesmo tempo eu não fiz nada correndo. Então, eu comecei o dia com alguma leveza, né? Até então, na maioria dos dias, eu não abri o WhatsApp. No máximo, eu tirei uma foto ou gravei um videozinho e jogo no Instagram rapidinho só para inspirar alguém, mas eu não vou ficar lá no Instagram olhando, porque isso já vai roubar o meu dia, né? Vai roubar o meu foco. Então, 9 horas, 9 e pouquinho, eu começo a trabalhar, e aí eu vou para o primeiro bloco de tarefas. Então, aí eu abro o Todoist, vejo quais são as minhas tarefas e redistribuo em pelo menos 4 blocos, né? Foco 1, foco 2, foco 3 e foco 4. Normalmente trabalhando foco 1 e foco 2 pela manhã, e foco 3 e foco 4 à tarde. E aí, lá pelas 10 e tanta, eu abro no intervalo. Eu uso muito a técnica do Pomodoro, então um bloco de 25 minutos de concentração, e aí 5 minutinhos de relaxamento. Aí eu abro, né, o Instagram, respondo alguma pergunta, coloco alguma coisa, e aí vou lidando, né, com as tarefas que eu tenho para cumprir no Todoist. E aí no fim da tarde, então eu paro intencionalmente lá pelas 5h30, para ficar com os meninos, para ter um tempo com eles, brincar, passear, ir numa pracinha, alguma coisa assim. Também ajudo, né, na rotina aí de jantar e sono, né? Conto uma historinha para eles, e aí cedo, né, por volta de 7h30, eles já estão indo para a cama e dormir, e aí eu tenho tempo com a Ivonete, quando não tem alguma demanda de igreja ou alguma outra coisa, né? Mas eu também tenho União de presbitério, né? Exato, pois é. Mas aí eu também tenho intencionalmente um tempo com a Ivonete, mesmo que seja para, vamos assistir Iron Chef. Esses dias a gente estava assistindo Iron Chef, é um Masterchef da vida. É um Masterchef da vida. E assim a gente tem o nosso tempinho juntos também, né? Então é mais ou menos isso. Legal. Tem o Jordan Raynor, né? Escreveu um livro, Redimindo o Seu Tempo, é um livro muito bom também, eu recomendo.
ele diz assim, olha, só Deus tem o checklist dele completamente preenchido. Então, quando a gente aprende a aceitar que sempre vai ter mais tarefa do que tempo, então tá bom, né? A gente vai lidando com o que a gente tem e Deus vai dando graça pra gente caminhar um dia de cada vez, né? Então... É um negócio que eu falo sempre pra minha esposa. Rapaz, louça sempre vai ter para lavar. Sempre tem. Sempre tem coisa para limpar. É uma verdade absoluta, não há questionamentos. Larga essa louça e venha ficar comigo aqui um tempo. Agora, eu tenho uma pergunta que eu acho que é pertinente também. Você falou um pouco da forma como você faz no dia a dia, mas qual o papel e como lidar com as redes sociais, né? Para que a gente consiga ser produtivo e glorificando a Deus nos nossos dias, né? Legal. Sobre isso, eu posso fazer um comentário, porque eu estava conversando com uma amiga esses dias, falando assim, que eu comecei a perceber em mim que a minha questão com as redes sociais não era nem só o tempo que eu perco lá, é o que eu carrego daquilo depois, também. Porque sem eu perceber, aquilo me cansa. Aquilo me sobrecarrega, aquele tanto de informação é igual quando você come uma comida super pesada que você não consegue digerir, você fica carregando aquilo dá um cansaço, uma indisposição, mais do que o tempo que você perdeu lá, o restante do tempo parece que se perde porque você carrega aquilo, né? Isso é uma coisa que eu queria falar também, eu acho legal falar sobre isso. E ele endurece um pouco o coração da gente, no sentido de que você está vendo uma festa de aniversário, depois você está vendo um pedido de ajuda para alguém que está doente, no momento seguinte você está vendo um casamento, e depois isso vai deixando você sem balança, né? A sua balança ela fica descompensada. Gente. Exato. Vocês falando, eu me lembrei de 2 livros de produtividade que acabam tocando isso, né? Então, eu já mencionei o Jordan Raynor, no livro Redimir do Seu Tempo. Uma das coisas que ele diz é isso: evite piscinas infinitas. O que é isso? São essas piscinas que não tem fundo. Então, o feed do Instagram não tem fundo. Enquanto você rolar, ele vai te entregar coisa, né? Os stories, eu acho que é algo parecido, né? Enquanto você for passando do lado, vai aparecer coisa. Então, como é que você precisa evitar isso? Aí como é que você faz? Uma das limitações é com o tempo. Então, eu normalmente uso redes sociais nesses intervalos de Pomodoro ou intervalos de, depois do almoço eu tenho um tempinho aqui até retornar ao trabalho, então eu olho um pouquinho. As redes sociais podem ser uma grande bênção de Deus no sentido de nos encorajar e nos inspirar. Eu tento fazer isso no meu Instagram, mas elas podem ser um grande desafio no sentido de elas foram feitas para que a gente ficasse lá e não saísse de lá, né? Então, todo o algoritmo é construído nesse sentido de ela quer a sua atenção, porque quanto mais atenção você tiver, mais o cara vai poder vender propaganda, vai ter grana em cima da sua atenção, né? Então, eu preciso entender que a rede foi feita para isso. E a partir daí eu posso ter mais sabedoria para definir. Então, uma das coisas que eu faço eu tenho um princípio. Veja, nada disso que eu estou falando aqui, eu cumpro perfeitamente, eu sou pecador, né? Então, todas essas são coisas que eu estou aprendendo, são coisas que tem dias melhores, tem dias piores, enfim. Mas um princípio meu é criar mais do que consumir. É claro que isso é difícil, né? E muitas vezes, especialmente para quem é produtor de conteúdo, consumir é importante para você ter referências, né? Mas isso me ajuda a entender o seguinte: o modo como eu vou me relacionar com as redes sociais tem um foco, tem um objetivo. Então, quando eu vou para as redes, o que eu quero? Eu quero cumprir a minha missão e eu quero, então, inspirar pessoas a ter um coração alinhado para viver, enfim, uma vida mais leve, uma vida de contentamento e por aí vai. Então, eu entro nas redes buscando ajudar outras pessoas, muito mais do que simplesmente buscando resolver apetites. Esse princípio me ajuda. O outro aspecto é esse: piscinas finitas. Então, como é que eu faço? Eu limito tempo. Então, são os 5 minutinhos dos intervalos, ou alguns outros blocos menores, ou, se for o caso, eu defino um Pomodoro para ser o Pomodoro de redes sociais. Então, durante 25 minutos, eu vou olhar Twitter,
Instagram, WhatsApp, e aí, beleza. Um outro livro que me chamou muita atenção no início do ano é um livro do Chris Bailey chamado Hiperfoco. Eu gostei bastante da leitura, quer dizer, eu ouvi, né? E ele, uma das coisas que ele trabalha é a noção de espaço atencional. Então ele diz, nós temos um espaço atencional que é limitado. Isso significa que cada coisa que eu uso para preencher o espaço atencional vai limitar o espaço que eu tenho para outras coisas. Então, é um pouco do que a Silvia mencionou, né? Eu saio das redes ali me sentindo sobrecarregada, cheia, como se fosse uma comida pesada. É exatamente isso. O espaço da minha atenção foi preenchido, muitas vezes, por uma série de informações inúteis, e isso vai prejudicar que a minha atenção seja dada para outras coisas que eu precisaria fazer depois. Eu estou mais cansado, eu estou mais desatento, eu estou mais desgastado, eu tenho menos espaço atencional e por aí vai. Então, essa minha relação com as redes precisa ser uma relação intencional para que a minha atenção primeira esteja naquilo que Deus me chamou para fazer. E se eu trabalho com redes, aí sim, né, o tempo vai ser um pouquinho maior. Mas eu preciso entender que eu tenho que fechar, eu tenho que estabelecer limites, senão o meu coração facilmente se perde. Isso aí sem falar nas outras coisas, né? Comparação, a ilusão de vidas perfeitas, e por aí vai. Sim. Tem um outro livro legal que é A Pirâmide da Sabedoria, né? Do Brett McCracken também. Muito interessante que ele vai colocando as bases, né? Ele faz como uma construção, assim, e as redes sociais estão lá em cima, mas você tem palavra, né, Deus, você tem a sua família, casamento, depois você vai subindo, tem os seus hobbies e tal, até chegar no ponto do uso das redes, mas já com essas bases todas consolidadas. Perfeito. Esse é um livro que a gente depois quer trazer para um bate-papo aqui, porque eu acho que vai ser muito interessante a gente tratar sobre isso mesmo. Boa. Anotados os livros aqui. Aí, bom que a lista da Amazon só vai crescendo, né? Bom para quem, né? Não sabemos ainda para quem isso é bom, mas... Pedir para começar a patrocinar a gente, né? Amazon! Por favor, né? Ou editora, né? Tá bom também. Falou, editoras, procura amizade sincera e duradoura. Bom, para a gente caminhar para o final aqui, a gente vai fazer o nosso ping-pong e depois as palavras finais. Nosso ping-pong é aquele momento Marília Gabriela, né? Que a gente coloca aí uma pergunta, respostas diretas, mas claro que você pode explicar e tal. Vamos lá, são 5 pontos aqui. Um livro de teologia. Pode ser assim, o da sua vida. Não, eu vou melhorar esse ping-pong aí. Esse ping-pong tem que ser assim, é bolacha ou biscoito? Não. Sim, coxinha pela ponta ou pela base? Sopejanta ou não? Sopejanta ou não? Ela quer ver sangue. A gente a Silvia é nesse nível, Allen. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Ai. Um livro, assim, pode ser o do momento, ou que te chamou muita atenção nos últimos meses, ou do livro de teologia da sua vida, assim, que foi marcante. Sim. Aí no seu ministério ou pessoalmente, enfim. Tá. Bom, é de teologia, embora não seja exatamente de teologia acadêmica, né? Mas o livro O Peregrino, para mim, é um livro chave. Né? Então, qualquer pessoa que quiser entender a jornada cristã, precisa ler O Peregrino. Ele capta o nosso imaginário e nos ajuda a entender como é que nós somos guiados nos momentos mais atribulados da vida e como é que Deus nos dá graça para momentos mais tranquilos. Então, para mim, é um livro-chave. Legal. Um livro que não seja de teologia. Ou queimou. Alguma coisa... Eu mencionei alguns aí, né? Mas um conto, literatura brasileira, mundial, enfim. Tá. Bom, desses de produtividade eu mencionei o do Chris Bailey. Eu também indicaria um livro do Greg McKeown, que é o Essencialismo. É um livro muito legal, muito legal. Agora, de diversão mesmo, para mim é Nelson Rodrigues. Ler O Óbvio Ululante, do Nelson Rodrigues, você vai rolar de rir, porque assim, são crônicas
Mas ele escreve muito bem. O pessoal só conhece Nelson Rodrigues lá do A Vida Como Ela É e acha que é um cara pervertido, mas não é isso, não. Nos livros de crônicas dele, você tem um material muito bem escrito e um senso de humor, para mim, que é genial. Legal. Olha o carrinho da Amazon crescendo. Tá só clicando aí, né? Eu tô aqui só anotando. É o wishlist. É o wishlist. Aí no tempo devido, depois de eu cumprir minha missão e tal, aí ele chega no momento. Depois aqui, de ler entendeu? todos os livros da estante que não foram lidos. Essa é a lista que você manda pro grupo da família. Aí, ó, Natal tá chegando, aniversário tá chegando. Exatamente, a minha lista é pública. Compartilhável. Uma música cristã. Uma música, não sei, parte da sua história ou do momento. Uhum. Eu acho que exatamente por causa dessas lutas, né, com o esgotamento e tudo mais, a minha música preferida é a música Não Tenha Sobre Ti, né, que o refrão lá é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Né? Uhum. Então, essa música para mim fala demais. Até nesse tema, eu tenho uma música do Baruch que eu gosto bastante, que acho que é Senhor do Tempo também, Sim. que é muito legal, muito, muito... Eu sei que foi só uma música que eu lembrei aqui, também aproveitando o tema. E uma música não cristã, mas que embala aí você, ou você e Ivonete, alguma coisa assim. Então, fiquei pensando nisso, sabe? Em nosso tempo, por exemplo, de estrada, né? Daqui a pouquinho a gente vai pegar a estrada de novo. Nosso tempo de estrada é embalado por músicas. E se você for olhar a nossa retrospectiva do Spotify, é só música infantil, porque os meninos então, quase você pega uma música não cristã pelo meu Spotify, nossa, ia dar Mundo Bita. Mundo Bita, trilha sonora do Pokémon, coisa assim meio estranha. Mas a gente, às vezes, como família, a gente se diverte muito ouvindo Ed Mota. Então, a Lúcia fica, pai, coloca Espaço na Van. Eu adoro essa música. Essa música essa música é especial para mim. Pois é. Então, Ed Mota é muito legal. E, pessoalmente, eu lembrei muito aqui de Carry On, do Angra. Né? Eu sou o cara que gosta mais de metal. Sacudir o cabelo, assim, né? Na época que eu tinha, né? Não falei nada. Isso é convivência. Você está fazendo discípulo, Silvia. Não, mas eu só queria deixar isso registrado, eu tô quieta. Não, mas eu também, é porque a câmera engana. Olha assim, eu sou cabeludo, mas se olhar aqui atrás, meu amigo, tá chegando. Podia ser um presbiteriano, podia ser um kipar presbiteriano, assim, entendeu? Resolvia, né? O problema é que ia ver com a sarça, ia queimar tudo e ficar sem do mesmo jeito. Boa, muito boa. E, por fim, um evento bíblico que você gostaria de ter participado. É difícil, eu sei que existem momentos incríveis narrados, na verdade, né, na história da redenção, mas algum especial ou peculiar, assim? Eu acho que pela simbologia, né, até também do que a gente falou tudo aqui, mas é o episódio em que Jesus acalma a tempestade, né? Porque você experimenta o auge da agitação, da inquietação, do desespero, do cansaço, e de repente você ouve, né, a doce voz de Jesus falando para a tempestade, e você vê que ele é aquele que coloca tudo em ordem, ele é aquele que acalma tudo, né? Ele é quem cuida, ele é quem governa, ele é que é o Senhor, ele que é a paz. Então acho que esse episódio, por um lado, me assusta, eu teria medo de estar no meio daquele barco lá, mas o fato é que a gente... Eu ia falar isso, tu ia querer estar dentro do barco? Pois mas o problema é que na vida a gente é colocado nesses barcos. Exato, né? A gente tá, e Deus tá lá, o Senhor tá acalmando as tempestades da vida, né? Amém. Antes de a gente se despedir, eu queria saber, Allen, como eu acho que todo mundo que vai ver esse vídeo te conhece, enfim, mas mesmo assim, deixa lá o caminho das redes sociais, onde podem te achar, qual é o caminho, qual é o local que mais você pode ser acessível, e também falar um pouco do seu ministério BJC, como é que as pessoas também podem se aprofundar no tema aí
Descansado e Produtivo, e tantos outros que você traz também. Então, fale aí pra gente um pouquinho. Legal. Então, hoje a minha rede principal é o Instagram mesmo, onde eu acabo produzindo mais conteúdo, publicando mais coisa lá. Tento abrir caixinha sempre que eu posso e responder lá as perguntas da galera. Então, no Instagram é o @alenporto, tudo junto, 2 L's, N, e lá você vai me encontrar, conseguir me acompanhar melhor, né? Como parte dessa minha missão, né, então eu entendi que eu devo ajudar pessoas a passar por esse processo que eu estou passando, que é esse processo de alinhamento do coração, né? Uma das formas de você falar de santificação aplicada a esse contexto de emoções, autopercepção, serviço. Então, é relacionamento com Deus, com o outro, com o mundo e consigo, né? E aí eu acabei eu tenho produzido muitas coisas nesses eixos, né? Então, no eixo de relacionamento com Deus, eu produzi um curso chamado Vida Cristã. No eixo de relacionamento comigo, eu tenho um curso chamado Emoções em Crise, que lidam com essas nossas emoções mais difíceis, como ira, medo, inveja, ciúmes, desespero, vergonha, culpa. No eixo do relacionamento com o outro, eu tenho cursos como Quero Casar, que preparam para o casamento. Eu tenho curso Resolvendo Conflitos com o Evangelho, que tratam dessa pacificação, né, de relacionamentos em crise. E no eixo de relacionamento com o mundo, eu tenho o Descansado e Produtivo, que é um curso que trabalha a reorganização do meu coração para que eu possa responder a Deus nos meus chamados, né, resgatando alegria, resgatando energia e foco, né? Então, tem muito material. Lá pelo Instagram você me encontra e pode perguntar lá ou até encontrar eventualmente. Eu tenho que organizar melhor para colocar lá os links desses cursos. Isso. E também do programa Vida Alinhada, né, que é onde eu ofereço todos esses cursos e acabo caminhando com o pessoal, tendo encontros quinzenais para a gente sentar, ter mais algum conteúdo e ter uma interação. Mas é isso, lá no Instagram você me encontra e a gente consegue continuar a conversa. Legal. Eu tenho notícias de um jovem muito bonito e qualificado que deu aula nesse curso do Quero Casar. Inclusive, se quiser atualização, toma a gente para a gente atualizar aí essa parte aí de finanças para casais aí, que a gente veio crescendo também desde que a gente gravou, né? Então a gente já leu bastante coisa, tá? Então seria, quando quiser também, estamos à disposição aí para atualizar o conteúdo. Muito obrigado. Eu recebo feedbacks muito bons da sua aula, viu? Que legal, que bom. Glória a Deus por isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Sei que tem tarefas aí de hoje e amanhã, enfim, muitas coisas que a gente precisa organizar. E você agora vai pegar uma estrada aí, né? Que Deus abençoe aí o caminho de vocês. E obrigado pela disposição em servir a gente. Aqui no Instagram, eu sou todos nós aqui, a gente comentou isso, como somos abençoados com o conteúdo que você tem produzido, e é a parte boa das redes sociais que a gente consome, assim, sabe? A gente é muito edificado mesmo. Obrigado aí por isso. Eu que agradeço, gente. Estar aqui entre vocês e compartilhando com o projeto de vocês também é bom demais, né? A gente é família da fé e é melhor ainda quando, além de ser família da fé, a gente consegue compartilhar, contribuir, servir e apoiar, né, o trabalho uns dos outros. Isso aí é um trabalho que serve ao reino de Deus e com certeza aí que vocês estão fazendo também tem ajudado e ainda vai ajudar muito mais gente. Perfeito. Alguma palavra, Daniel, Silvio, alguma palavra final aí? A única coisa que eu vi é que eu acho que eu sou separado na maternidade do Alan, assim, as coisas que ele estava falando são muito parecidas comigo. Eu já vi que eu tenho que fazer vários cursos dele, assim, ó. Então, eu vou ser extremamente programa Vida Alinhada. Vou ter que fazer o programa Vida Alinhada. Eu já estou aqui, já estava aqui pensando, cara, eu vou chamar a Paula é minha esposa, chamar a Paula, a gente vai fazer ali tipo um Netflix, né? Vida Alinhada. Vamos botar aqui os dois fazendo... o Portoflix. Portoflix, exatamente. Portoflix. Mas foi uma benção, olha, realmente muito bom poder conversar com você, dividir um pouco a vida, dividir esses conhecimentos, né? Aprender bastante e sempre buscando a glória de Deus, né? Que é o melhor e realmente é o nosso propósito. Uma benção. Obrigadão. Beleza. E é isso, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa, é a melhor do mundo.
quando eu vou dar aula sobre perdão, eu digo assim, gente, olha, quando a gente vai pedir perdão, quando a gente vai confessar, a gente precisa ser específico, né? A gente precisa dizer exatamente o que a gente fez para reconhecer o nosso erro. Aí eu digo, o brasileiro é o pior em pedir perdão do mundo, porque a gente inventou uma expressão que é assim, eu peço desculpa sem pedir desculpa. É o famoso desculpa qualquer coisa. Você não sabe nem pelo que você tá... Exatamente. Desculpa, Silvana, aí, qualquer coisa que Silvana... Mas não tendo que pedir desculpa, não. Foi tudo ótimo. Maravilha. Então, ó, você que assistiu mais esse bate-papo, se você, por favor, curta, compartilha, mande para a pessoa que... Todos nós precisamos entender mais sobre esse assunto, então aproveita para compartilhar para todo mundo, para a sua igreja inteira, para discutir esse tema, enfim. E se puder, se inscreva no canal, será um prazer, a gente vai trazer muito mais conteúdos aqui para você, tanto de finanças como da teologia na vida prática, né? Que esse é o propósito do nosso bate-papo, que ainda a gente está procurando o nome aí para ele. Você pode colocar nos comentários uma sugestão para o nome, sugestão de outras pessoas para virem conversar, sugestão de temas. O comentário a gente lê, pode escrever. Exatamente. Por favor, né? Educação, né? Carinho, né? Carinho na hora de comentar, né, gente? Pessoal, muito obrigado e até o nosso próximo bate-papo. E lembra que o bônus é só até hoje, hein? O bônus é só até isso hoje. mesmo. Valeu.